Você já parou para pensar o porquê você trabalha tanto, dá duro, mas nada muda, nada sai do lugar, você só continua mais cansado e mais frustrado? Talvez seja duro ouvir isso, mas hoje eu vou contar a verdade nua e crua do porquê tanta gente se mata de trabalhar e continua pobre. Desde muito pequeno, a gente aprende que se trabalhar, se dar duro, se esforçar ao máximo, vai ter tudo na vida. De que se você fizer tudo certinho, lá na frente você vai conseguir a tua casa, carro, apartamento, de que tudo é uma questão de esforço. Só que essa não é toda a verdade. Se você trabalhar duro, se você der seu máximo de esforço, nada vai acontecer sem a adição de um ingrediente, sem a adição do principal ingrediente, que é a direção. Ou seja, o que garante a sua riqueza, o que garante o seu sucesso, não é o trabalho duro em si, mas sim onde você coloca esse trabalho duro. Você pode passar a vida toda fazendo tudo certo, mas se você estiver jogando o jogo errado, você vai perder. E a maioria das pessoas está exatamente aí, correndo na esteira, mas não sai do lugar. Simplesmente se esforçam em algo que não é bom, em algo que não vai render frutos para ela. Por exemplo, a gente sempre ouve, e eu vi muitas vezes nas redes sociais, o post que diz o seguinte, que tem ali o padeiro e o açougueiro, e diz assim: se esforço fosse tudo, o açougueiro e o padeiro seriam milionários. Mas aí que está, o esforço ele não é tudo. Enquanto o padeiro e o açougueiro continuarem colocando esforço em trabalhar para os outros cada vez mais e mais e mais e mais, fazendo horas extras, se matando de trabalhar, enquanto eles fizerem isso, eles vão continuar enriquecendo o dono da padaria, o dono do açougue, mas não eles próprios. Ou seja, ou esse açougueiro e esse padeiro mudam o foco deles, coloquem grana e se especializam para abrir uma padaria própria, para abrir um açougue próprio, ou eles vão continuar jogando o jogo errado e vão morrer pobres. E deixa eu te explicar uma coisa. Existe algo chamado ciclo da estagnação e talvez você esteja nesse ciclo agora. Deixa eu te explicar como esse ciclo funciona. Primeiro, você trabalha cada vez mais horas, faz inúmeras horas extras, ganha uma promoção, ou seja, você passa a ganhar mais pelo seu trabalho, aí você passa a gastar tudo que ganha, ou em muitos casos, gastar mais do que ganha, e em quarto, você continua no mesmo lugar, você continua estagnado. É isso que acontece com a maioria, com milhões de pessoas. E você talvez esteja passando por isso agora também. Agora, mas William, o que os ricos fazem que a gente não está fazendo? O que eles fazem de certo que nós estamos fazendo de errado? Pois então, as pessoas ricas, as pessoas da mentalidade milionária, as pessoas que sabem fazer dinheiro de praxe, elas seguem uma série de conceitos que para nós temos que aprender, mas para elas já vêm com essa programação muitas vezes da educação de casa, de infância, então se torna algo automático. Nós temos que aprender quais são essas programações que levam elas a agirem na direção certa. Mas depois que a gente aprende, depois que a gente torna isso um hábito, a gente simplesmente faz. Porque aí a gente fica que nem elas.
a gente aprende a programação e começa só a realizar. E essas pessoas ricas, elas entendem que o esforço, o trabalho duro é só parte do jogo. Que o principal, o diferencial que vai mudar tudo é a direção, ou seja, onde elas estão colocando essa energia, onde elas estão colocando esse esforço. Elas aprendem a investir, elas criam outras fontes de renda além do salário, elas focam em comprar mais ativos do que criar mais passivos, e elas cuidam da mente e também do círculo de influência delas. Então, enquanto muitas vezes a gente está só focado em vender o nosso tempo para ter um salário no final do mês, eles já estão na frente, elas já correm na frente, que é o quê? Fazendo com que o dinheiro trabalhe por elas e sem depender delas, sem depender que elas fiquem o tempo todo ali ativamente fazendo alguma coisa, como é na CLT, como é no salário. Então, um dos primeiros passos é entender como você pode fazer o dinheiro trabalhar por você e colocar o dinheiro trabalhar por você. Porque enquanto você achar que só o teu salário, só o teu tempo já basta, você está fadado a fracassar. Você está fadado a perder. Por quê? Porque o nosso tempo, ele é limitado. O nosso tempo, você não pode criar tempo a mais no mesmo dia. O nosso dia, ele tem 24 horas. 8 horas você dorme. Aí você tira umas 3 horas para o lazer, 2 horas para almoço, janta, refeições. O que sobra são o quê? 15 horas, 14 horas? O que você faz nessas 14 horas? E aí está a verdadeira resposta. Se você achar que se você trabalhar duro 14, 15, 16 horas por dia, você vai enriquecer, você está errado. Você precisa aprender a investir, você precisa aprender a criar ativos e não passivos. Você precisa cuidar do seu ciclo de influência e da sua mente, do que entra na sua mente. Esse é um dos principais fatores que faz as pessoas de mentalidade milionária serem ricas, enquanto nós estamos numa qualidade, estamos numa base que só troca tempo por dinheiro e acabamos ficando sempre no mesmo patamar, estagnados. Se você está cansado de trabalhar tanto e continuar no mesmo lugar, talvez essa seja a hora de você acordar de uma vez por todas para a verdade. Você entender que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. A pergunta é, você vai continuar vivendo essa mentira ou vai começar a transformar a sua verdade? Vai começar a transformar a sua realidade a partir de hoje, a partir de agora. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que toda semana tem vídeo novo para você que quer mudar de vida. Até a próxima!